com esse final super polêmico de Ragnarok, vocês ficaram cheios de dúvida. Então, nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas de vocês e adentrar também melhor nas teorias sobre o final. Gente, primeiro vai lá no card aqui, ó, e clica no vídeo que eu já fiz explicando o final para vocês se contextualizarem e entenderem melhor, e depois vocês voltam aqui. Começando então pela primeira teoria. Na primeira teoria, tudo realmente aconteceu, existiram deuses e gigantes e tudo que a gente viu na série, e somente ali aquela batalha final não aconteceu, aconteceu na imaginação do Magni. O que colabora bastante para essa teoria é porque durante a série nós tivemos vários momentos que não acontecem da perspectiva do Magni. Gente, tem vários diálogos onde eles falam dessa questão de deuses e gigantes que o Magni nem está presente. Então isso colabora bastante para o fato de as coisas realmente terem acontecido, né? Tudo não ter sido ali em vão. Mas em contrapartida aí, uma falha dessa teoria é justamente eles terem trago esse elemento da esquizofrenia ali no final da série, quando o Magni está imaginando aquela batalha final. Porque se vocês separarem bem, o Magni não só imagina aquela batalha, ele imagina algumas cenas bem reais, como o próprio fato ali do Ienzo levar a flechada, aquilo ali parece muito real pra gente, realmente parece que tá acontecendo. E depois a gente meio que adentra ali como se fosse na mente do Magni, vendo a batalha e percebemos que nada daquilo aconteceu. Então isso aí seria um indício de que, na verdade, as coisas que nós vemos como reais durante a série não foram reais e também foram partes da imaginação do Magni. Além do fato deles terem trago pra gente essas memórias sobre a medicação, sobre a esquizofrenia ali no final, e isso já ter sido levantado desde a primeira temporada. Então aí, esse seria o grande contraponto dessa teoria. Para quem acredita nessa teoria, acho que a grande pergunta que fica é por que que o Magni ali no final imaginou aquela grande batalha? Tudo aconteceu, mas por que que ele no final ele imagina isso? E isso seria respondido com o fato de que o Magni lê aquelas revistinhas, então ele se lembra um pouco, ele tem a questão do espírito do Thor, né, algumas memórias. Então ele lê aquela revista, se lembra de como eram para as coisas terem acontecido, e ali no final ele estaria pensando em como as coisas teriam acontecido caso o acordo de paz não tivesse sido selado, né? Caso não houvesse a paz, como as coisas aconteceriam, como teria sido a grande batalha. E esse ciclo é fechado no final, quando ele pensa ali na morte de Thor, mas ele se levanta e recomeça, porque ele, na verdade, selou a paz e agora as coisas vão acontecer de uma forma diferente. Então essa seria aí basicamente a justificativa, né? Ele estava ali pensando em como eram para as coisas terem acontecido, como seria tudo se houvesse a guerra. Por isso, aquelas memórias e a imaginação dele seria a explicação para essa pergunta. Mas em contrapartida, como eu disse, não tem como explicar, porque junto com essas memórias, a gente também fica vendo ali trechos citando sobre a esquizofrenia, sobre a medicação, sobre as coisas acontecerem na cabeça dele. E a explicação para isso, para quem acredita nessa primeira teoria, é simplesmente porque a série quis deixar essa pulguinha atrás da orelha. Eles quiseram levantar essa temática justamente para a gente ficar em dúvida do que foi real e não foi, mas que as coisas teriam acontecido sim, porque isso é o mais coerente, já que muita coisa que aconteceu na série, o Magni nem estava presente. Então, assim, bora pro que interessa agora, gente, que é falar da segunda teoria, que muita gente acredita aí e é a teoria mais polêmica de todas. Na segunda teoria, é de que, na verdade, nada daquilo aconteceu. Não tem deuses, não tem gigantes, não tem nada disso. Então, gente, aí surgem simplesmente 1 milhão de perguntas, né? Porque tudo isso seria fruto de alucinações do Magni. E qual que é o ponto forte aí dessa teoria? O ponto forte, gente, é que ali no final, quando o Magni está imaginando aquela batalha, eles colocam esses trechos pra gente, né? Eles colocam ali a Turid falando, a gente vê a memória, né, dela falando sobre a medicação, a gente vê falando sobre a esquizofrenia, a gente vê falando sobre as coisas estarem na cabeça do Magni, e tem vários outros pontos que colaborariam para essa teoria, como por exemplo, a Turid fala bastante sobre isso desde a primeira temporada, o fato do Magni ter se fechado muito com a morte do pai dele, e ele se fechou no mundinho dele. Um refúgio do Magni eram os quadrinhos, né, aquelas revistinhas que a gente vê ele ali no final lendo, e ele era obcecado por essa questão dos heróis e principalmente do Thor. A gente até vê o Lauritz falando ali, quando ele acha o martelo de Thor, que era o brinquedo preferido dele, ou seja, o Magni sempre quis ser o Thor e sempre foi muito ligado a essas histórias. Então tudo isso colabora do porquê que o Magni
na verdade, estaria imaginando tudo isso. Ele sofreu esse trauma com a perda do pai e isso foi muito agravado com a perda da Isolde. E lá no último episódio, eles batem bastante nessa tecla sobre o fato do Magni não conseguir superar o trauma da morte dela. Então, o que na verdade teria acontecido é que o Magni sofre da esquizofrenia paranoide, ele já tinha aí um trauma da morte do pai dele, ele era muito apegado às revistinhas, à questão dos heróis, e ele sofre um novo trauma quando a Isolde morre. E aquilo ali fica na cabeça dele e ele começa a ter alucinações. Ele culpa os Yutus pela morte dela e por isso ele cria toda essa ilusão de que eles seriam os gigantes, os grandes vilões, porque era a forma dele lidar com aquele problema e como se ele fosse o herói, ele tivesse que derrotar, ele tivesse que resolver essas questões. Então ele começaria a alucinar com essas questões de gigantes e deuses por conta desse grande trauma dele. E ali no final eles batem bastante nessa tecla, que ele não esqueceu a Isolde, ele não esquece esse trauma dela, que o maior medo dele é esse, né? A perda das pessoas que ama, a questão da perda dela, da questão da perda do pai. Então, assim, eram coisas que debilitavam o Magni e faz sentido que, como esquizofrênico, ele tenha criado essa ilusão por conta do trauma dele e ter imaginado que ele era o Thor, como ele lia nas revistinhas, e criado toda a história com base nos quadrinhos, já que era algo que ele lia e gostava muito. A série já trazia indícios disso, se a gente for ver desde a primeira temporada, onde ele é diagnosticado com a esquizofrenia, né? A mãe dele bate muito nessa tecla das dificuldades deles, dos problemas, dele se fechar no mundinho dele, dele criar as coisas na cabeça dele. E ali no final eles voltam a salientar isso. Ela fala sobre ele criar essa questão de deuses na cabeça, de tudo acontecer muito na cabeça dele. E um outro indício disso é que depois ali que a paz teria sido selada, né, para o Magni na imaginação dele, ainda assim ele estava muito incomodado. A gente vê ele ali incomodado. Por quê? Porque ele ainda estava pensando na Isolde, no trauma. Então ali, aquela batalha final na mente do Magni representaria o final de um ciclo, que é ele tentando superar esse trauma que aconteceu com a formatura dele. Ele está formando ali, ele conseguiu vencer isso, que era uma dificuldade para ele passar pela escola, e ele estaria tentando fechar um ciclo. Esse trauma da perda da Isolde, que ela sempre vai estar com ele, mas agora ele tentaria lidar com isso de forma positiva e não mais com todo aquele rancor e amargura que ele lidava. Então ele teria conseguido resolver as coisas ali com os Yutus, e por isso a gente vê aquele final de paz, que seria ele fechando esse ciclo. Por isso teria ali a morte do Thor e toda aquela representação. Porque ele estaria fechando um ciclo na mente dele, justamente por ele estar lidando com esse trauma de uma forma diferente, estar lidando de uma forma mais leve. E por isso a gente vê ele ali no final na mesa, sorrindo com as pessoas. Então, aquela cena da batalha, a morte do Thor, seria ele encerrando esse ciclo do trauma dele, que ele carregava por tanto tempo, da morte da Isolde. E agora vamos às perguntas sobre essa teoria. E, gente, eu já adianto para vocês que não dá para responder todas as questões, porque se você acredita que tudo realmente aconteceu na mente do Magni, muitas coisas ficarão sem respostas. Muita gente perguntou no meu outro vídeo, né, como que o Vidar morreu então se o Magni não era um deus, não matou ele? A primeira, né, resposta para isso seria que ele morreu de ataque cardíaco, como foi divulgado, né? Eles divulgam que ele tinha morrido de um ataque cardíaco. E pode ter acontecido isso. Uma segunda explicação é que a gente vê a Han falando ali com o psicólogo no final, né, na temporada final, de que o Magni perseguia a família deles e que ele teria matado o marido dela, mas que ela tinha medo, não tinha energia para poder procurar a polícia para denunciar aquilo. E isso poderia acontecer. Se vocês repararem direito nessa conversa dela com o psicólogo, ela não fala sobre ser uma gigante ou ele ser um deus. Ela simplesmente fala de um garoto que ela considera doente e que persegue ali a família dela. Então isso poderia realmente ter acontecido. Então o Magni poderia sim ter matado o Vidar tentando defender o irmão dele, né, acreditado por causa dessas alucinações dele também. Ele via o Vidar como gigante e ele poderia estar protegendo o Laurits, achando que o Vidar faria mal a ele e ter acabado acontecendo isso dele matar o Vidar, né? Mas a resposta mais simples seria realmente que ele teve um ataque cardíaco. E aí, nisso daí, gente, tem várias outras perguntas, né? Como que aqueles idosos lá morreram se não foi o Fiur que matou eles? Os idosos simplesmente podem ter realmente se perdido, assim como a policial fala ali com o Fiur, né? Que eles se perderam, ou então o Fiur, apesar dele não ser um gigante, gente, nada impede que ele seja ali um psicopata e tenha matado os idosos, né? Isso pode ter acontecido. A mesma coisa ali com a secretária. Ela pode ter morrido da forma que a polícia falou ali,
Ou então o Fiur também pode ter eliminado ela de raiva do que estava acontecendo ali na firma. Ele não precisava ser um gigante para que isso acontecesse, gente. Então, assim, tem as respostas sobre isso? Não tem. Simplesmente, se vocês acreditam nessa teoria de que as coisas não aconteceram, foi tudo fruto da imaginação do Magni, tudo que aconteceu na série, vocês vão ter que imaginar de outra forma. Então, a gente pode pegar essas explicações que a série deu, tipo, os idosos se perderam, o Vidar morreu de ataque cardíaco, ou então podem procurar explicações mais profundas, como o Fiur pode ter matado mesmo sem ser um gigante. Mas não tem as respostas concretas para essas perguntas. A gente tem que imaginar que as coisas aconteceram de outra forma. A grande falha dessa teoria é o que eu disse, porque nem tudo acontece da perspectiva do Magni. A gente tem diversos diálogos onde o Magni não está presente e eles falam de deuses gigantes. Então, como que a gente explicaria isso? A gente não explicaria, simplesmente a gente teria que pensar que a gente está assistindo os pensamentos do Magni, então que aquelas conversas ali também fazem parte da imaginação do Magni, porque não tem uma explicação para isso. Então essa é a grande falha aí dessa teoria, porque não tem como a gente explicar os diálogos que aconteceram falando de deuses gigantes onde o Magni nem sequer estava presente. A gente teria que considerar que estamos assistindo frutos da imaginação do Magni, mesmo quando o Magni não está presente. Então, basicamente, seria isso, gente. E o que colabora bastante para essa teoria é isso, que eles já terem inserido essa questão da esquizofrenia desde a primeira temporada. E aqui na última temporada é inegável que eles trazem vários elementos. Mostrar que o Magni era fã dos quadrinhos, que ele era fã do Thor, a mãe dele batendo nessa tecla do trauma do pai, eles baterem na tecla do trauma da Isolde, eles baterem na tecla dele criar as coisas na cabeça dele, eles trazerem essas falas sobre esquizofrenia justamente quando ele tá inventando a batalha na mente dele, né? Ele tá alucinando com a batalha, eles trazem essas falas pra gente. E não podemos esquecer um dos maiores detalhes que comprovariam que foi tudo uma ilusão. Reparem só na casa dos Yutus. O Magni olha para essa casa, ele joga ali os quadrinhos fora, né? As coisas que lembravam o passado. E quando ele olha novamente, a casa está mudada, mostrando aí que o Magni realmente vê as coisas de um jeito diferente e que foi tudo ali coisa da cabeça dele. Então, esses são ali pontos que colaboram bastante para essa teoria, de que a série estava dando ali sinais pra gente o tempo todo, mas principalmente ali no final, de que o Magni estava alucinando com essas coisas por conta de todo o trauma dele, e isso faz sentido do porquê ele vilaniza tanto os Yutus. E assim, gente, qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Pra mim é inegável que a série trouxe esse elemento no final da esquizofrenia, porque eles querem que a gente teorize sobre isso, porque não tem por que eles trazerem todas essas pistas ali no final à toa, né? Eles trouxeram pra gente poder ficar com essa pulguinha atrás da orelha se aconteceu, se não aconteceu, e pensar nisso, assim como eles trouxeram lá na primeira temporada, onde o Magni tinha dúvidas se tudo fazia parte da esquizofrenia dele ou não. Então, eles quiseram deixar aí essa ponta solta. Ambas as teorias são falhas, como eu disse pra você. Se você pensa na primeira, mas por que eles inseriram esses elementos ali no final? Se você pensa na segunda, mas e as cenas em que o Magni nem estava presente? Então, ambas as teorias têm os seus pontos prós e têm os seus pontos contras. Deixa pra mim aí nos comentários, gente, outras dúvidas de vocês e o que vocês acharam. Ficaram decepcionados com esse final? Gostaram? Teve gente que conseguiu gostar aí do final. Qual dessas duas teorias vocês acreditam que é a teoria correta? Então é isso, galera. Tchauzinho!